Alô, alô, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, amantes da fotografia, amigos e amigas, ao Festival de Fotografia Documental Fotodoc 2023. Sejam bem-vindos a esse encontro. E esse ano o festival chega à sua segunda edição, com o tema Centro Periférico. Centro e periferia tem uma gramática interdisciplinar, transversal, e seja através da geografia, da economia, de uma série de disciplinas, o conceito de centro e periferia parece quase sempre passar por uma oposição. E essa oposição, ela parece ser uma chave de interpretação do mundo polarizado no qual nós vivemos, e ela vai consubstanciando outros conceitos, como norte e sul global, elites e margens, migrantes e nacionais. E parecem sempre marcar essa disputa que reverbera em todas as esferas, planetária, dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma cidade, um mesmo bairro, de um mesmo movimento e dentro da própria arte. Só que centro e periferia nunca foram, não são e nunca serão só centro e periferia. Cá estamos nós, em São Paulo, que é central, um centro econômico, uma metrópole cultural, de um país periférico. E é justamente porque centro e periferia não são só oposição que o festival se interessa esse ano por aquilo que os aproxima. Pela dança, pela metamorfose, pelos contextos que colocam esses astros em movimento. O Festival Fotodoc, então, que é uma festa, afinal de contas, porque o festival é uma festa. Então, nessa festa da fotografia, nós decidimos celebrar o centro periférico, um tema que vai ser abordado de maneira direta e indireta por uma série de artistas convidados em uma série de atividades. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades que nós temos aqui, começando com o encontro, que acontece hoje. Amanhã também teremos o encontro com o Tuca Vieira e a Nair Benedito. Teremos encontro no sábado, às 11 da manhã. Me corrija, Érico, se eu estiver errada. Muito bem. Nós temos também as exposições individuais e a exposição dos 17 finalistas do prêmio Portfólio Fotodoc. Nós também temos uma atividade que eu acho que é muito extraordinária e, na minha opinião, Lina, é a atividade uma das coisas mais bacanas que o festival traz. Nós temos workshops e leituras de portfólio. E são realmente a oportunidade de ter um encontro cara a cara, aprofundado e denso com grandes fotógrafos e curadores. Esse ano, graças ao patrocínio que nós tivemos, os preços são muito acessíveis e também há muitas vagas gratuitas. Então, eu convido vocês a participarem, falem com o Érico, falem com os monitores, aproveitem essa oportunidade. Eu mesma vou fazer um workshop amanhã e no sábado também. Também vai fazer? Sábado, sim. Maravilha. Temos mais atividades, Lina, para contar? Ah, claro! A gente vai encerrar como o festival? Não sei. Eu vou contar, então. Com o Artes Cambo, que vai ser uma lindíssima troca de tiragens, que vai acontecer no sábado e vai marcar o encerramento do festival, que vai acontecer das 14 às 16 horas. Certo, Érico? Maravilha. Então, agora, eu queria fazer uma coisa que é maravilhosa de poder fazer, que é agradecer. Então, Lina, faça um primeiro agradecimento. Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui. Tá fora do script, mas eu acho que a primeira pessoa que a gente tem que agradecer por isso tudo aqui é o Érico Elias, que é o grande idealizador desse projeto, já está em sua segunda edição. É muito bonito ver a dedicação que o Érico tem ao tema, o quanto ele estuda, o quanto ele se aprofunda e o quanto ele tem evoluído, tanto pessoalmente como agora um coordenador de um evento tão relevante como esse. Então, parabéns e muito obrigada, Érico, e toda a sua equipe pela organização e por estarmos aqui hoje reunidos para esse momento. Mas, inclusive, faço um parênteses. Érico é tão envolvido com o tema que eu acho que ele escolheu o tema pensando um pouco nele. Porque, se vocês prestarem atenção no centro periférico, o Érico aparece exatamente no final do nome, né? O Érico tá ali, né? Tá ali, tem essa junção do nome. E acho muito importante a gente agradecer o Grupo Heineken, que foi o grande patrocinador dessa edição, através do PROAC, que é um programa do Estado de São Paulo, da Secretaria de Fazenda, em que as empresas que são credoras de ICMS podem utilizar uma parte do imposto devido para incentivar projetos de cultura. E a gente teve aí o privilégio, através do nosso amigo Guilherme Bailão, que selecionou, dentre tantos, né, que pleiteiam esse tipo de patrocínio, selecionou aqui o projeto do Érico para ser um projeto incentivado via
PROAC. Também vale aqui destacar a Paloma, que foi uma pessoa que esteve conosco durante toda a elaboração, nos ajudou em todos os trâmites burocráticos e também a produção. Maravilha. Também agradecemos o Alex, a Rose, o Elcio e ao Aníbal aqui da Escola Pan-Americana por terem acolhido esse festival com tanto profissionalismo, com tanto entusiasmo, com tanta generosidade. Muito obrigada. Também a Mônica Schalka, que é a criadora aqui da editora Vento Leste, por ser uma apoiadora de primeira, pela ajuda fundamental que ela dá ao festival, desde a edição passada, por esse trabalho em prol da divulgação também da fotografia no Brasil, inclusive pelo generoso coquetel que foi organizado e oferecido. Quem mais? Os parceiros da Lovely House e da editora Origem, muito obrigada. E, por fim, Fernando Banzi. Por fim, o Fernando Banzi e a Lina Santin, que deram uma ajuda essencial. Sem eles, sem dúvida, o festival não aconteceria nesse formato. Obrigada, Lina. Imagina, um prazer. Bom, e agora vamos ao que nos traz aqui, que é o nosso encontro. Ai, meu Deus, a minha cola, bem agora que eu perdi. Bom, mas enfim, então vai ser. Olha, o nosso encontro, imagem íntima, imagem universal, na qual teremos o prazer, a honra, a alegria de ver, de ouvir e conversar com o Marcelo Greco, que é fotógrafo há 30 anos, professor de fotografia autoral há 20 anos, então, duas coisas que estão completamente interligadas para ele, que também tem uma atuação muito forte na concepção de fotolivros, que tem a exposição Penumbra, que está aqui em cartaz, e ele também vai falar para a gente hoje sobre o Fogueira Doce. Temos a super honra de receber a Aline Mota, artista visual que usa a fotografia como base para o seu trabalho de pesquisa sobre a própria ancestralidade. A Aline tem uma belíssima instalação na Bienal de São Paulo, em cartaz, até o dia 10 de dezembro, e é também uma das finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. Muito obrigada pela sua presença, Aline. Tá linda sua instalação. Parabéns. E para mediar essa conversa, para dar o tom desse papo, o Paulo Marcos, que é fotógrafo, professor, curador, muito envolvido com festivais no Brasil e no exterior. E o Paulo Marcos, aqui nos encontros, sempre acontece, ou às vezes acontece, a revelação de alguns segredos. Então, eu vou contar um, que o Paulo Marcos é o responsável por eu não tirar esse microfone da minha mão e estar aqui falando há horas, porque foi ele que me colocou nessa vida de MC. Na minha vida profissional, eu trabalho nos bastidores. E uma vez por ano, eu estou no centro, estou no palco. Como qua, o centro e a periferia. Um dia a gente é centro, outro a gente é periferia, né, Paulo Marcos? Enfim, muito obrigada e um ótimo encontro a todos vocês. Obrigada, pessoal. Bom, boa noite a todos e todas. Vou chover um pouco aqui no molhado, mas é importante agradecer o Érico e a Melina pelo convite de estar aqui no Fotodog. É muito importante festivais de fotografia que servem como plataforma de discussão de fotografia, de circulação de fotografia e, mais do que tudo, de debate sobre fotografia, né? Então, o Fotodog está fazendo 2 anos, é um festival bastante novo ainda. Esse ano, o festival mais antigo, continuamente mais antigo do Brasil, fez 20 anos, que é o Foto Rio, e eu trabalho com o Foto Rio já há muito tempo, e a gente sabe como é difícil você botar de pé um festival de fotografia, que é difícil o patrocínio, é difícil, enfim, tudo bastante complexo, não para dizer complicado, fazer um festival de fotografia. Então, mais uma vez, parabéns ao Érico por botar isso aqui de pé e para a Escola Pan-Americana também. A gente, é realmente uma alegria e uma honra conversar com o Marcelo e com a Aline, pessoas que eu admiro muito, admiro como pessoas, admiro o trabalho. E a dinâmica que vai ser, a Aline vai apresentar o trabalho dela, a gente vai criar aqui algum tipo de diálogo, e depois a mesma coisa com o Marcelo, e depois nós vamos abrir para algumas perguntas, e isso deve durar entre 1h40 a 2 horas, dependendo aqui do que acontecer na dinâmica. E eu queria dizer uma coisa, a Melina, né, me apresentou, eu me chamo Paulo Marcos, mas eu gostaria de dizer que eu me chamo Paulo Marcos de Mendonça Lima. Nome comprido, grande, nome composto, como diz um amigo meu, né? E por que eu estou falando o meu nome todo? Porque o nosso nome,
e os apelidos que a gente vai ganhando ao longo da vida são também parte da nossa identidade, né? Então, eu sou oficialmente, da minha identidade, Paulo Marcos de Mendonça Lima. Mas eu também já fui Paulette, já fui Paulette, já fui Paulolinho, já fui Paulinho. E atualmente, agora que eu estou com o cabelo grisalho, para não dizer totalmente branco, eu virei Seu Paulo. Então, todas essas identificações são identitárias, elas falam da minha identidade, são maneiras diferentes de se referirem a mim, a minha identidade. Então, todas elas formam esse arcabouço do que eu sou, o que eu tento ser. O que a gente vai ver hoje aqui, tanto o trabalho da Aline quanto do Marcelo, fala de identidade. E de duas maneiras diferentes, vamos dizer assim, né? A Aline pesquisa a sua ancestralidade, vai lá na sua avó, na sua mãe, né, traz a água como elemento condutor dessa história, dessa narrativa e dessa identidade, e o Marcelo parte de um fato, vamos dizer assim, que constrói a nossa identidade, ou constrói, talvez melhor dizendo, uma nova identidade, que é quando quando nasce um filho, né? Quem é pai e mãe aqui, ou avô ou avó, sabe como é que isso muda a nossa forma de olhar o mundo e, consequentemente, muda a nossa identidade. Então, vai ser mais ou menos isso. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho certeza que o tempo será curto para tudo que a Aline e o Marcelo querem e podem mostrar para a gente. Obrigado. Aline. Bom, boa noite a todos. Eu estou me sentindo aqui tão baixinha. Eu posso fazer de pé? Pode? As câmeras? Bom, boa noite. Estou bem feliz de estar aqui nessa escola. Eu sempre passava aqui, ficava olhando para esse prédio e imaginando esse elevador, né? E agora, muito legal, muito interessante estar dentro de uma escola de arte e poder conversar com vocês. Eu adorei esse convite para participar de um festival de fotografia. Eu já participei de alguns. Eu acho que o primeiro tem mais de 10 anos atrás, ou talvez 15 anos atrás. E foi um festival que tinha em Paraty, eu não sei se ainda tem. Quem organizava na época era o Iatan Canabrava. E tinha uma convocatória, eu fui vencedora dessa convocatória e fui até Paraty. E, na época, eu não me dedicava 100% do meu tempo às artes. Eu trabalhei como continuista, que é uma profissão, né, dentro do cinema, uma profissão que eu realizei durante 15 anos. E esse festival de fotografia, ele foi muito marcante para mim, porque, além de ter sido o meu primeiro, foi também uma espécie de choque de ver as pessoas, assim, fotógrafos, né, a maioria deles homens, na rua, assim, com umas câmeras muito modernas e caras, e tinha lentes e tal, e eu via aquelas pessoas assim andando, e eu achava aquilo totalmente distante de mim. Na época, eu também não tinha equipamento profissional. Eu tinha uma câmera digital, assim, bem dessas domésticas mesmo. E então, assim, para mim, era uma coisa assim muito fora da minha realidade. Tanto o público quanto os próprios fotógrafos. Tinham pouquíssimas mulheres fotógrafas. Pessoas negras, então, homens e mulheres, já não tinha nenhuma. Então, assim, era um choque enorme. Assim. Eu ficava pensando, nossa, como é elitista o meio da fotografia, né? E também era um outro choque também, é que a gente só via pessoas negras sendo fotografadas, né? E não os fotógrafos, né? Então, era também, por que tem tantas pessoas negras, né? As nossas manifestações afro-brasileiras são tão fotografadas, mas não são pessoas negras que estão fotografando. Então, eu ficava muito intrigada com aquilo e pensando nos desafios que a gente tem, né, aqui no Brasil, e a gente continua tendo
né, tantos desafios em todas as áreas. A fotografia, ela se popularizou muito, inclusive tem alguns, né, alguns fotógrafos, vou chamar aqui da velha guarda, que ficam um pouco, como vou dizer, mexidos, né, com isso. Mas pessoas fotografando com celular, né, será que é isso, né? Assim, estranhando. Agora tem novas pessoas que também estão fotografando. Que poéticas que elas estão trazendo, de que jeito elas estão fotografando. E esse festival, eu estou muito feliz, né, de estar participando e poder falar sobre isso abertamente, para que a gente tenha uma conversa, né, honesta e sincera sobre o meio da fotografia, a difusão da fotografia e também apoio à pesquisa. Eu falo do apoio à pesquisa porque esse livro, né, A Água é uma Máquina do Tempo, que foi lançado comercialmente como um livro de poesia, mas ele nasceu exatamente de um projeto de fotografia. Ele recebeu vários financiamentos ao longo de alguns anos. O primeiro financiamento foi da Bolsa Zoom, do Instituto Moreira Salles. Isso foi em 2018. Eu já tinha a pesquisa e tinha alguns textos e tinha algumas fotografias que eram fotografias da minha própria família, fotografias desse álbum de família que é possível que uma pessoa negra, né, uma família negra tenha. Então, eram umas fotos esparsas, né, da minha mãe, da minha avó, coisas assim, e alguns textos. E, com isso, esse projeto recebeu esse primeiro financiamento. Depois, em 2020, recebeu mais um financiamento do Pro Helvécia, que é o Conselho de Arte Suíço. E depois, em 2021 e em 2022, recebeu mais um financiamento de uma Bienal que tem nos Emirados Árabes, chamado Sharjah. A Bienal de Sharjah já tem há 30 anos e eu participei da 15ª edição. E certamente foi o maior financiamento de todos e, com ele, eu consegui fazer uma revisão desse livro. Já tem 2 traduções, para o inglês e para o espanhol. Tem esse filme de meia hora, que está agora na Bienal de São Paulo, e tem também uma performance, que também foi apresentada na Bienal de São Paulo na semana de abertura. E, por fim, recebeu mais um financiamento, né, que foi mais na reta final mesmo de finalização do filme, da Bienal de São Paulo, que vai até 10 de dezembro. Convido a todos, né, a gente ainda tem 2 semanas para visitar. Então, eu sempre começo falando sobre isso, porque senão parece que os projetos meio que caem do céu, né? Que a pessoa acordou um dia e resolveu fazer um trabalho. Mas não, realmente foram anos, né? Anos para escrever um livro que tem tão poucas palavras, né? Ele só tem 144 páginas e a maioria dessas páginas são páginas em branco. Ele tem um formato que talvez não seja muito convencional também, e talvez por isso foi encaixado como poesia, mesmo não tendo pensado como livro de poesia, mas o mercado editorial brasileiro, ele talvez não tenha uma categoria para um livro que tem todos os gêneros literários. Além da poesia, tem prosa, em alguns momentos vai para uma direção que é mais do ensaio, tem fotografias, tem mapas, tem recortes de jornal, tem alguns trechos do diário da minha mãe, tem a caderneta dela escolar, realmente tem muitas textualidades e um uso também muito consciente da iconografia que eu tinha pesquisado, né? O livro, né, o filme e a performance, eles falam especificamente sobre a minha tataravó, Ambrosina Cafezeiro.
eu sabia pouquíssimas informações sobre ela, e essas informações quem me passou foi a minha tia, que ainda é viva. Ela fez 80 anos esse ano. E eu acho que em todas as famílias sempre tem uma grande memorialista. E no meu caso era minha tia que tem essa memória prodigiosa. E ela se lembrava desse nome e sabia que ela tinha, essa nossa tataravó, tinha vindo da Bahia, no final do século XIX. Tinha vindo da Bahia para o Rio de Janeiro. E, a partir desse nome, Ambrosina Cafezeiro, eu coloquei, entre aspas, Ambrosina Cafezeiro, no site da Biblioteca Nacional, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E começou a vir essas informações sobre essa Ambrosina Cafezeiro. E, por ter esse nome um pouco diferente, até hoje esse sobrenome Cafezeiro não é um sobrenome muito comum. Eu tinha certeza de que a Ambrosina era a minha Ambrosina. E eu encontrei esses anúncios de óbito e descobri que ela tinha falecido em 1993. 1893. E com isso, eu consegui juntar uma coisa muito interessante, porque a minha tia Dilma, tinha me dito que a Ambrosina tinha morrido de susto. E eu fiquei pensando, nossa, o que será que aconteceu, Que eram sustos por causa de bombas na Baía de Guanabara. E aí que eu fui conectar isso com a Revolta da Armada, que foi essa luta, da Marinha com o Exército ali no início da República, quando teve o golpe republicano. Teve durante 2 anos, intensas lutas na Baía de Guanabara, uma intensa guerra, e que esse estrondo certamente assustou a Ambrosina, já que ela morava na Rua Evaristo da Veiga. A Rua Evaristo da Veiga, que era chamada de Rua dos Barbonos, que fica bem no centro do Rio de Janeiro, ali onde fica o quartel da Polícia Militar até hoje. Daí, de posse dessas informações, eu comecei a ficcionalizar um pouco, a pensar um pouco nessa história da Ambrosina. Consegui resgatar também a história de algumas tias bisavós. Aqui no livro tem falando sobre 2 delas. E daí o livro faz um salto para a década de 70. Eu nasci em 74, semana que vem é meu aniversário, vou fazer 49 anos. E tem o diário da minha mãe, vocês podem imaginar, a minha mãe com 2 filhos pequenos, uma vida muito difícil, morando em Niterói, trabalhando em Vicente de Carvalho, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, ou seja, fazendo esse trajeto diariamente de ônibus durante mais de 20 anos. E muito cansada, e só escreveu assim, encontrei depois que ela faleceu, em 2011, há mais de 10 anos atrás, eu encontrei esse diário, e só tinha 2 entradas. Então, acho que realmente ela era uma mãe muito ocupada, e naqueles pequenos momentos ali de descanso, tem um que parece que é 5 horas da manhã, que ela está escrevendo, conseguiu colocar aquelas palavras no seu diário. E aí o livro fala um pouco sobre esse ambiente dos anos 70. Eu falo um pouco da minha experiência como criança, como filha de um casal interracial. Minha mãe é negra, o meu pai é branco. E uma série de episódios e eventos que aconteceram quando eu era criança. E tem uma reflexão sobre o falecimento dela em 2011. Eu acho que eu só consigo falar disso, da morte dela, porque já tem esse tempo. É um tempo decantado, é um tempo depurado, é um luto. Eu acho que muitas vezes nesse livro a voz da criança é a voz da criança, a voz da criança enlutada,
da criança ferida que fala, e não a Aline, né, com quase 50 anos, comentando o que aconteceu. Então, por isso, ele tem uma carga dramática intensa. E porque é exatamente a voz dessa criança, né, que tenta compreender esse casamento dos pais e tenta compreender o que está acontecendo ali, né, no início dos anos 80, né, final dos anos 70 no Brasil, que ainda vivia uma ditadura. Falando um pouco sobre o livro, ele, como eu disse para vocês, tem muitas páginas em branco. E muitas vezes o texto ele é tratado não só como texto, mas como mancha gráfica. Então, tem uma ideia também de poesia concreta, tem uma ideia também de condensação de tempos e condensação de temporalidades. E eu acho que os provérbios eles fazem exatamente isso. Tem muitas canções também, ou partes de canções, algumas canções infantis. Tem muita referência também à Igreja Católica. Eu estudei a minha vida toda, né, em Igreja Católica, a não ser na faculdade. E depois, lendo, até me surpreendi. Nossa, quantas referências tem, né? E eu acho que o luto, para muitas famílias, né, brasileiras, ele passa também por esses rituais católicos, né? Pelas missas, né? Pela missa de 7º dia, depois do 30º dia, e todo, né? E toda a nossa vida também pautada, né? Como se diz, caminhando também por essas temporalidades que também têm as suas religiosidades específicas. O tema da Bienal esse ano é Coreografias do Impossível. E esse título, ele fala exatamente sobre um tempo espiralar, um tempo que ele está sempre retornando a si mesmo, mas a cada volta ele retorna diferente e vai fazendo essa espiral. E eu fiquei pensando, o que esse livro tem a ver com esse tema? E aí eu pensei, que tipo de coreografia é possível fazer nesse livro? E eu acho que a coreografia possível e a coreografia quem faz são os olhos. Porque... por exemplo, nessa página, os olhos olham para a esquerda, tem um trecho de texto, tem um texto, eles olham para a direita, tem um pedaço, né, de um caderno. Essa página aqui só tem um texto na parte esquerda, na parte direita não tem nada. Então, são os olhos que fazem uma coreografia. E você pode abrir em qualquer página, e essa página vai conter o todo do livro. E você pode abrir como um oráculo também. Você pode começar do final, ir para o início, ou ler cronologicamente, não importa, porque ele foi construído dessa forma. Também interessante que na edição do filme, que está lá na Bienal, que é esse filme de meia hora, você também pode entrar em qualquer momento na sala e aquela edição vai fazer sentido. E se você voltar uma outra vez e você pegar o filme de uma outra parte, ele ainda assim vai fazer sentido, porque foi pensado elipticamente, né? Foi pensado nesses círculos que a gente vai fazendo. E também foi pensado para ser visto várias vezes. Deixa eu abrir aqui uma página. Nesse livro tem poucas fotografias, porque quando ele foi lançado dentro de um programa de assinaturas de livro chamado Círculo de Poemas, que você assina e recebe todo mês um livro e uma plaquete, ou seja, um livro como esse e uma plaquete, que é um poema menorzinho, pequeno. E é um programa incrível de assinaturas, né? Chama Círculo de Poemas, e foi lançado pela editora Fósforo e Luna Park. Mas também ele vai também para as livrarias.
E aí eu precisei adaptar o livro para o mercado editorial. Então, a maioria das fotos que eu tinha criado para a Bolsa Zoom, por exemplo, né, já que era uma bolsa de fotografia, não pôde entrar no livro. Então, eu tirei a maioria das fotografias, e todas que tem aqui são preto e branco. Exatamente por essa adaptação a esse mercado, né, que fazer impressão de fotografia, a gente sabe como é caro, acaba se tornando também um impeditivo para que livros que são híbridos também possam atingir, possam ser publicados, né? E o que me interessava em publicar, e não publicar por uma editora, né, que tivesse uma boa distribuição, porque eu não queria que o livro caísse nesse nicho de livro de artista. Nada contra os livros de artista, eu até tenho alguma experiência com isso, mas eu não queria que fosse aquela coisa de colecionador, que fosse uma coisa muito restrita e que custasse muito caro. Então, eu fiz diversas concessões para que o livro fosse lançado comercialmente. Mas ele tem uma fotografia, sim, que é essa aqui, que é uma fotografia da minha mãe. E essa fotografia, ela está como uma instalação na Bienal de São Paulo. E, como vocês podem ver, não tem a parte de baixo, né? Não tem as pernas. E a gente criou, não é inteligência artificial, na verdade, é uma técnica de animação até bastante analógica, que a gente juntou duas fotografias, que foram tiradas assim em sequência. É uma fotografia de 1965. A minha mãe tinha 26 anos na época, e quem tirou foi o meu pai. E eles não eram casados ainda, eles namoraram durante 8 anos e foram casados durante 42 anos. Então, uma convivência de uma vida inteira. E eu escolhi exatamente essa fotografia porque ela já previa o meu nascimento e o nascimento do meu irmão, né? Mesmo eles não tendo se casado ainda, né? Eles se casaram em 68. E o que eu acho também interessante, pensando nesse tempo espiralar, esse tempo que sempre retorna, é que lá na Bienal, todo dia que abre, né, a minha mãe faz 26 anos de novo. Então, todos os dias é 26 anos, ela faz 26 anos, todos os dias é 1965. Né? Então, quem entra naquela sala se depara com uma pessoa que está ali sentada, talvez como testemunha, né, daquele filme que está passando, né, também em loop, e também talvez saudando as pessoas que entram ou interagindo de alguma forma. Será que a pessoa será que ela está ali mesmo? Será que é um fantasma? E ela faz leves movimentos, porque eram só duas fotografias, então ela começa mexendo um pouco os dedos, e daí ela olha para o alto e sorri. Isso é uma outra fotografia que a gente fez essa fusão, né? E foi muito interessante, porque na hora de criar essa parte de baixo, né, a perna e os sapatos, a Marina Quintanilha, que fez a animação, fez uma fotografia de um sapato que ela tinha em casa. E eu falei para ela, nossa, você realmente não conhecia minha mãe, porque ela era uma pessoa muito vaidosa. Ela jamais usaria esse sapato. E aí a gente fez uma pesquisa, né, nos anos 60, e a gente colocou um sapato que tinha um lacinho e tal. Exatamente como eu imagino, né, que a minha mãe gostaria, né, de estar ali na Bienal de São Paulo, né, com um sapato muito bonito, com o seu cabelo arrumado, como ela sempre estava, né? Então, é um exercício de fabulação, é um exercício de imaginação, mas não é uma invenção em cima do nada, né? Eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas ficam pensando, mas o que é isso? Esse conceito de fabulação crítica. O que é fabular criticamente? É fabular a respeito desses fragmentos, desses relatos orais, desses documentos, desses jornais, e, com isso, ir preenchendo, de alguma forma, as lacunas
e também deixando espaço para que as pessoas também possam colocar suas próprias subjetividades, suas próprias histórias, né? Então, não à toa, o livro ele tem tantos respiros e o filme também, exatamente para dar esse tempo para as pessoas também entrarem dentro dessas histórias e também começarem a pensar a partir das suas próprias histórias. Esse diagrama é um diagrama bem interessante. Eu fiz ele em 2019, num ato um pouco desesperado, para explicar para o Tiago Nogueira, lá do IMS, qual era o meu projeto. Era 2019, eu estava com muitas outras coisas, eu tinha terminado 2 outros filmes, né, que é Outros Fundamentos e O Filho Natural. Se alguém já teve a oportunidade de assistir, eles são trabalhos bastante intensos. Então, e ainda tinha que, no fim do ano, ainda entregar, né, a Bolsa Zoom. E num desses momentos assim que eu tinha que ir lá, né, dizer como é que estava o trabalho, eu fiz esse diagrama. E eu acho que esse diagrama cumpriu o seu papel, tanto que ele faz parte do catálogo dessa Bienal dos Emirados Árabes, da Bienal de Sharjah. Quando você olha o catálogo, tem uma versão desse diagrama em inglês. Porque eu acho que entra também nessa coisa ocidental de fazer mapas, de fazer ligações entre as coisas, né? Parece que se organiza também a mente, assim, e a gente consegue também explicar. Cada um, né, desses círculos, né, cada uma dessas palavras, se for ver, tem um trecho que eu escrevi no livro. Realmente, cada uma delas, assim, se você for pensar alguma coisa dali, você vai encontrar um trecho do livro. Por exemplo, educação como ascensão social. Certamente eu falo sobre isso no livro, num trecho. Comunicação com mortos. Mascarados, caveiras, bate-bolas. Convento de Santo Antônio, Machado de Assis. Então, assim, foi uma maneira de... não só de falar sobre o que era o trabalho, mas também de me organizar e de ter uma espécie de direção, já que eu já estava pesquisando há tanto tempo essa história da Ambrosina, eu já tinha tantas coisas, mas para você dar forma a tudo isso, né, não foi fácil. E realmente o livro ele é tão curto nesse sentido, ele vai tão direto ao ponto, porque realmente foi anos pensando sobre esses textos e cortando muito das palavras. Teve um momento que eu devo ter cortado todos os adjetivos, por exemplo. E por que eu fiz isso? Como eu falava para vocês, a carga dramática já era tão intensa, já era tão forte, que eu precisava que o texto ganhasse um sentido de relato, que ele ganhasse um sentido que fosse até jornalístico, e isso é uma técnica, né, do jornalismo, a supressão dos adjetivos, e a gente sabe da tutela dos adjetivos, né? A partir do momento que eu falo para vocês que a experiência foi intensa, que foi forte, entra uma imagem na cabeça de vocês, mas se eu só disser que foi uma experiência, cada um vai ter que, né, adjetivar para si. E com isso também, né, colocar as suas subjetividades, né, os seus conteúdos, né, dentro do que eu estou dizendo que foi uma experiência. Então, o livro ele faz isso de forma muito sutil. Estou contando aqui para vocês exatamente para dizer esse processo de escrita, né? Mas ele é muito consciente nessas escolhas. A centralidade, certamente, a minha mãe e o seu falecimento, né, em 2011. E na parte esquerda de vocês toda a parte do final do século XIX, né? Fala da Ambrosina, de duas filhas dela, Micaela Iracema e Anne Calles, faz uma conexão com Machado de Assis, porque a partir do momento que, né, que eu descobri, né, que eu literalmente descobri, tem esse sentido, né, de descoberta das coisas, de tirar, né, a coberta das coisas, de escavação mesmo, até arqueológica, sabe, da história da minha família,
que a Ambrosina tinha falecido na Rua Evaristo da Veiga, foi impossível não conectar com um conto de Machado de Assis chamado Pai contra a Mãe, que se passa, né, ali no centro do Rio de Janeiro, e fala sobre a roda dos expostos ou a roda dos enjeitados. Essa roda ficava num convento, praticamente ele foi demolido para ampliação do quartel. O quartel ele já existia ali, ele foi ampliado, na verdade, hoje em dia ele ocupa todo um quarteirão, mas ainda no século XIX era esse lugar onde tinha essa roda e era possível que bebês fossem doados, vamos dizer assim, né, anonimamente. Se colocavam os bebês nessa roda, se girava, tocava uma sineta e a freira, tinha uma freira do outro lado que recolhia o bebê. Então, era uma forma, né, de doação anônima de bebês. E o conto do Machado fala sobre muitas coisas, mas fala sobre isso também. E, para mim, foi muito impressionante o endereço da Ambrosina ser exatamente em frente a essa roda dos enjeitados. E do lado... agora, do lado esquerdo ou direito, depende, né? De onde a gente está, fala do século XX. E tem isso, né? Tem Eu com 5 anos, tem o Diário, né, que é de 79, a caderneta escolar, e toda essa dimensão da morte, né? E o que a morte representou e continua representando tanto de maneira iconográfica, né? Como que a gente faz essa representação da morte e quanto que a gente elabora e escreve sobre ela. Eu acho que é isso. Pode passar para a próxima. E avisa quando for para parar, porque certamente eu não vou... Já tem meia hora? Mais 10? Gente, eu já falei 3 horas seguidas, assim, uma vez. Então, assim, daqui a 10 minutos eu vou parar de falar porque acabou o tempo. Mas a gente vai conversar e vocês podem fazer mais perguntas. Criando as imagens para a Bolsa Zoom e as imagens que tem mais desenvolvidas no filme, né? Eu sempre estava pensando assim, em metáforas que não fossem muito evidentes de maternidade. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Que a coisa da água, e que a água ela precisa ser contida, né? Eu sou de Niterói, então, durante toda a minha vida, né, até os 20 anos que eu morei nessa cidade, praticamente todos os dias eu tinha a Baía de Guanabara como esse grande continente, né, de água. E, do outro lado, a cidade do Rio de Janeiro, gigante, né? Mesmo Niterói sendo uma cidade bastante grande, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro parecia gigante. E eu, na época, estudei também na UFRJ, na Praia Vermelha, e eu pegava a barca. Então, durante 6 anos, depois comecei a trabalhar no Rio também, então, durante 6 anos, eu pegava a barca, ia e voltava por essa Baía de Guanabara. E não à toa, todos os meus trabalhos, eu acho que todos eles mesmos se referem a pontes, a ponte Rio-Niterói, é aquela ponte mesmo. Tem um que chama Ponte sobre Abismos. Aline, Oi. A ponte é de 74. Exatamente, a ponte é do ano que eu nasci. E tem todo esse... né, essa relação muito íntima, tanto com a água da Baía de Guanabara, quanto com a ponte Rio-Niterói, e com essa travessia diária. E daí eu cheguei nesses 2 vasos, né? Nesses 2 vasos que são vasos comunicantes. Esse vaso que está nessa fotografia não é o mesmo que está no filme. Esse aqui eu fiz em 2019, eu ainda não tinha recebido esses outros financiamentos que eu contei para vocês, só tinha mesmo o da Bolsa Zoom. Então, eu comprei esses 2 jarros nas lojas americanas. Você vê como é que é o tempo de piralar, né? Nem tem mais lojas americanas. E simplesmente cortei o fundo e eu pedi para soprarem essa espécie de alça, né, que comunicaria os 2 vasos. E claro que não deu muito certo, e eu consegui até fotografar e tal,
mas vazava ali por baixo, dá até para ver que está um pouco ruim, né? Tem cola aqui e tudo. Até que todo esse trabalho é um trabalho de, né, todo esse livro, o filme, a performance, é um trabalho de grande persistência. E foram processos que eu tive que fazer muitas vezes. E tudo deu errado. Tudo. Acho que não tem uma cena do filme ou alguma coisa que não tenha dado muito errado. E até a construção desse vaso também. E eu só consegui fazer mesmo da maneira como eu queria, como uma peça única, em 2022, né, no ano passado, no Belenzinho, aqui no bairro do Belenzinho. Lá tem uma fábrica de tubos de ensaio. E eles fizeram essa peça para mim do zero. É uma peça inteira hoje em dia, e você consegue colocar os conteúdos de um lado e eles saem do outro. E é muito engraçado porque é uma fábrica de vidro, né, e que faz tubos de ensaio para o Butantan e coisas assim. E todas as vezes que eu ligava, já está pronto, eles falam assim, a menina do artesanato. Então, assim, é muito interessante, né? Você encontrar os fornecedores e tentar explicar para eles o que você quer fazer, né? Ah, eu quero um vaso comunicante e tal, e tal, e tal. Então, é uma paciência, assim, né? E é uma coisa também muito interessante da fotografia. A fotografia já foi um processo muito mais químico, né? Na fotografia analógica, mas continua, eu acho, mesmo sendo digitalmente, é um processo que envolve muita tecnologia e muitos saberes. Então, eu consigo ver esse paralelo de não desistir. Eu acho que muitos fotógrafos, né, até conseguirem aquele efeito, aquela fotografia, tem que fazer muitas e muitas vezes. E eu apliquei esses mesmos conceitos, né, sendo a fotografia assim, a minha paixão, né, principalmente a fotografia de estilo, a fotografia, né, que eu comecei fazendo, né, a fotografia parada antes de fazer os filmes e as performances e livros. Eu acho que eu apliquei esses mesmos processos, sabe? De você fazer uma vez, 2, 3, 100 vezes, até você conseguir o resultado. E essa frase, não cortes negativos, acabou dando o nome também ao trabalho, né, dessa espécie de holograma da minha mãe na Bienal. E eu tirei dos negativos, dos envelopes de negativos da minha família. Sabe, na caixa de sapatos, né, eu acho que muitas pessoas devem ter ainda, os negativos. Tinha em todas elas essa frase, não corte os negativos. E queria dizer exatamente para que, quando você levasse para ampliar, você não cortasse a tripa, né? Que você levasse a tripa inteira e dissesse, eu quero que amplie essa aqui. E isso ficou ecoando na minha mente, não corte os negativos, não corte os negativos. E aí eu apliquei isso, né, nessa fotografia, que fazia parte lá, né, do projeto da Bolsa Zoom, mas também para dar nome aos capítulos. É como se o livro tivesse 3 capítulos, e tem a letra A, não cortes negativos, B e C. Então, é interessante essa forma de colagem. Tanto o livro, quanto o filme, quanto a performance. Acho que tudo que eu faço tem... A trilha sonora, por exemplo, né? Tem uma trilha bastante intensa também lá, né, do filme. E tem um sentido de colagem. Tem um sentido de que todas essas referências, elas vêm de algum lugar. Claro que tem a minha imaginação, tem o fazer, tem muita coisa ali, mas eu nunca estou partindo do nada, sabe? Eu não criei essa tipografia, por exemplo, ou esse vermelho, né? Isso tudo vem de algum documento que eu pesquisei, de alguma coisa, né? Então, tem esse sentido também de coleção, sabe? De uma espécie de inventário também. E um inventário que possa ser compartilhado. Acho que vai ser a última coisa que eu vou falar, porque já acabou o tempo, né? Eu
demorei, nossa, tanto tempo para conseguir fazer o trabalho que eu queria, do jeito que eu queria. Como eu estava contando para vocês, eu fui continuista durante tanto tempo. E depois, só quando eu tinha 42 anos, que eu fui ter a minha primeira máquina fotográfica profissional. Isso porque eu recebi um financiamento do Itaú Cultural, do Rumos. E isso foi em 2016. Então, não tem tanto tempo assim. Mas todo mundo fica impressionado. Nossa, quantos trabalhos! Mas é claro, né? Já eram 2 décadas pesquisando e 2 décadas sem praticamente mostrar nada, né, do que eu estava fazendo, né? Então, em 2016, quando eu recebi esse primeiro financiamento, parece que veio tudo de uma vez. E como ele veio tudo de uma vez, eu também já tinha desenvolvido várias habilidades, né? Eu já sabia fotografar, já sabia filmar, escrever, a partir da música, tudo, né? E daí, nesse projeto, Água na Máquina do Tempo, eu pensei que eu mesma também faria todos os personagens. No caso, eu faria minha mãe, eu faria eu pequena, eu faria o bate-bola, né? A caveira, eu faria todos eles. Até que eu comecei a filmar e eu pensei, nossa, mas o que eu gosto mesmo é de filmar, de fotografar, e não estar em frente às câmeras. E eu fiquei pensando, nossa, quem é que vai poder fazer isso para mim? Eu pensei, nossa, a minha prima, claro, só pode ser ela. A minha prima, ela é uma pessoa extraordinária, eu chamo ela de a alma encantadora das ruas, que é um título, né, de uma crônica e de um livro também que depois foi organizado, né, do João do Rio. E ela é essa pessoa mesmo, essa alma do carnaval. E ela, assim, dá para ver a entrega dela no filme, assim, o jeito que ela está totalmente presente fazendo esses vários personagens. E no final do filme, não é nenhum spoiler, assim, mas tem uma fusão da imagem dela com a imagem da minha mãe que até a mim mesma me impressionou muito e deu um sentido grande de linhagem de mulheres, né? E ver essa conexão assim, né? Mesmo tão evidente, mas até fisicamente parecida com a minha mãe, né? E aí ela topou na hora e eu queria, né, mostrá-la para vocês, que é minha prima Mariana. E com isso eu termino, só porque eu tenho que terminar mesmo, mas assim, a gente poderia ficar horas aqui conversando e vamos ver que perguntas que vocês têm. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Marcelo, vamos lá? Depois a gente faz uma rodada de conversa aqui. Bom, vamos lá. Bom, boa noite. Hoje eu irei fazer a palestra lendo um texto. Eu não costumo fazer dessa forma, mas acredito que seja a melhor maneira de respeitar o tempo de todo mundo. E também porque eu quero aprender a fazer esse exercício de escrever o que eu vou falar. Então, me desculpem se eu não ficar olhando para vocês, eu vou ficar aqui tentando fazer esse exercício. Então, não existe atividade de criação e transformação sem construção de uma rede de pessoas que estruturem essa ação. O fazer de um autor é solitário, mas sua obra somente existe dentro de um universo de relacionamentos. Se eu estou aqui realizando essa palestra, que foi formada ao longo do tempo, uma rede de relacionamentos baseada em afinidades intelectuais e afetivas. Não existe possibilidade de desenvolvimento individual e social sem a criação da consciência de uma ação em comunidade. Portanto, eu preciso fazer alguns agradecimentos, e em especial, eu quero agradecer ao Érico Elias, que me deu a oportunidade de participar do Festival Fotodoc. Quando eu recebi o convite, eu não imaginava que eu estaria expondo ao lado do Carlos Moreira e dos selecionados do festival. Eu fui aluno do Carlos por 3 anos e com ele eu aprendi a mergulhar em meu trabalho, com a fotografia para muito além da criação de boas imagens. Eu aproveito então para agradecer ao Carlos em memória por tudo que eu aprendi com ele. Desculpa que ficou. Para Marcelo respirar um pouco, para quem não conhece a história do Carlos Moreira, é um fotógrafo aqui de São Paulo, que foi um formador de muitas consciências fotográficas, se a gente pode chamar, era um fotógrafo muito ligado
a essa ideia do fotógrafo também ser uma pessoa que flana pela cidade e que faz parte da paisagem, além de registrar a paisagem. Mas, mais do que tudo, além de ter uma característica muito marcante, a sua fotografia é uma fotografia muito leve, muito hídrica e ao mesmo tempo muito gráfica em alguns momentos, e passeava entre preto e branco e cor com muita desenvoltura. E ele foi, sobretudo, um formador de pessoas, né? De pessoas que tinham na fotografia a sua visualidade do mundo, né? Que faziam da fotografia não só a janela para o mundo real, mas também um espelho onde refletia a si próprio. Então, não é por outra razão que o Marcelo se emociona quando fala do Carlos Moreira, porque ele foi uma pessoa que realmente formou muita gente e foi muito importante na construção de uma fotografia não só urbana, ligada a São Paulo, mas uma fotografia autoral e muito ligada exatamente a essa coisa da cidade, do flané, uma coisa meio bressoniana muitas vezes. Então vamos lá. Então, continuar aqui, né? Algumas coisas que eu vou falar, ele acabou de falar. O Carlos não era apenas um excepcional fotógrafo, artista e professor, ele era um ser humano único. Existe uma legião de fotógrafos e, sobretudo, seres humanos transformados pelos seus ensinamentos de vida e de arte visual. Me encanta estar aqui ao lado dele, expondo o recorde de trabalho, que ainda é o início de uma pesquisa, que é o Penumbra que está aí. Então, estamos, Carlos e eu, também ao lado de tantos outros fotógrafos que buscam construir um olhar sobre o mundo. Nada nessa vida é por acaso. Desde o período de aprendizado de Dom Carlos até hoje passaram-se muitos anos, muita coisa se transformou no meu olhar, fruto de experiências pessoais e do relacionamento com tantos outros parceiros e parceiras de vida e de caminhada. Os ensinamentos do Carlos estão guardados de forma muito especial na minha alma. Eu quero agradecer também à Escola Pan-Americana e a todos os apoiadores desse projeto. Também quero agradecer a Vento Oeste, em especial a Mônica Chalca, que além de acreditar no meu trabalho, se tornou uma parceira de ideias. E por último, eu quero agradecer a vocês que estão aqui presentes, tanto fisicamente quanto pela internet. O Festival de Fotografia Documental desse ano, de 2023, tem como tema as relações entre o centro e a periferia. Sabemos bem que esses conceitos não se limitam à configuração geográfica das cidades. Quando eu fui convidado para essa fala com a Aline Mota, eu comecei a me questionar sobre como poderia contribuir para a discussão proposta para o festival. E acho que temos nesse encontro, e através de nossos trabalhos, a oportunidade de construir uma ponte que aproxime ideias, visões e mundos. E precisamos de pontes e de pluralidade, e não de polaridades. Minha fotografia não é documental, se levarmos em conta o sentido clássico do termo. Mas gosto de pensar que trabalhos expressivos, autorais, são sempre documentos sensíveis sobre um determinado tempo e sobre um determinado lugar. Um artista é uma testemunha do contexto no qual está inserido. Aprendi com Pierre Devan que um trabalho deve servir de janela para o mundo, ou seja, deve dar acesso a uma determinada realidade, mas, ao mesmo tempo, deve ser um espelho que reflete seu autor. Isso quer dizer que a maneira como uma determinada realidade será mostrada depende sempre da bagagem, das referências, dos interesses do autor. Quando nos tornamos conscientes de nossos próprios pressupostos, somos capazes de criar com mais responsabilidade. O equilíbrio entre ser janela e ser espelho é desafiador. Acredito que esse equilíbrio seja uma das premissas da autoria. Abordar a questão da autoria é desafiador por diversos aspectos. O tema é bastante complexo e demandaria uma vida para ser desvendado. Se, porventura, encontrássemos uma resposta e fôssemos absolutamente honestos, perceberíamos que ela não é única e absoluta, mas sim múltipla e individual. A beleza da busca pela autoria está exatamente em compreender que cada um tem o seu caminho e que percorrer o processo, na maioria das vezes, é mais rico que o resultado. E isso não é pouca coisa no mundo de hoje. Atuo na busca pela autoria com essa linguagem, a fotografia, há quase 30 anos. Muitos acontecimentos, encontros e desencontros formataram o meu pensamento, o meu olhar e a minha experiência.
encontros e desencontros com pessoas, com seres das mais diversas espécies, com a natureza, encontros e desencontros com a vida e com a morte, e todas as experiências advindas daí. Aliás, um dos desencontros mais importantes é exatamente com a morte. Ela nos ensina sobre a finitude. Trato aqui da finitude em seu sentido amplo, como encerramento de ciclos da própria existência, mas também em seu sentido metafórico de fechamento de processos. No caminho, nos encontramos também com criações de outros autores, obras de arquitetura, literatura, música, pintura, escultura, teatro, instalação, vídeo, fotografia ou qualquer outra linguagem. Algumas vezes somos tocados por algum desses encontros e nossa alma entra em verdadeira ebulição e algumas vezes em implosão. Acontece um encantamento e não sabemos explicar, somente sentir. De uma certa forma, nesses encontros, morremos para nascermos diferentes, transformados. Nesses encontros, vamos aos poucos nos tornando autores de nossas próprias vidas. Mas não devemos nunca ignorar os desencontros, eles também nos ensinam muito sobre quem somos. Assim, ser autor é uma eterna busca pelo que temos de humanidade em nós e no mundo. Humanidade no sentido de uma relação sensível com a vida em sentido amplo e incondicional. Uma conexão com o ser e sua pulsão de vida para além das relações objetivas e de busca pela sobrevivência. É uma batalha para existir e respirar essa existência de forma digna e pulsante. Perseguir a autoria na vida é necessariamente buscar a autenticidade do ser. Neste momento, no entanto, não podemos nos iludir com o canto da sereia. Esse canto nos faz mergulhar na fantasia da originalidade e nas ilusões de fama e sucesso. Ser autêntico é encontrar sua própria natureza, é atingir uma consciência de si e sua relação com o mundo. É, portanto, libertar-se. Acho que eu fui um bom aluno do Carlos. Ser um artista é, entre outras coisas, encontrar um papel na sociedade. Buscar inserir nosso fazer em um contexto de significado social e, por que não, comercial. No mundo contemporâneo, palavra que eu utilizo aqui somente para contextualizar o momento presente, somos engolidos pela luta da sobrevivência, consumo, espetáculo, visibilidade. E assim, matamos em nome de um lugar ao sol, nossa autoria e nossa potência poética, para nos tornarmos seres funcionais dentro de um sistema. Um autor atua porque precisa encontrar as respostas para a sua vida, para expandir a consciência de si, do mundo e dessa relação. Ser e ter uma existência poética. A poesia, para mim, é um ato político, é um ato de subversão, é falar baixo como um sussurro, para gerar enigmas e não oferecer soluções. Penetrar na cabeça do leitor silenciosamente, reverberando para muito além do instante presente e transformar sua percepção de mundo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho como autor, porque até então eu estava falando mais, acho que como professor. No processo de criação e expansão de entendimento sobre quem se é no mundo e sobre que mundo é este, surgem algumas obras que merecem criar vida própria e circular. Não irei apresentar e me aprofundar na exposição que está sendo apresentada aqui no festival, porque esse trabalho ainda está em processo de construção. Ainda tenho muitos desafios a vencer para poder conversar sobre ele e afirmar o que está finalizado. No entanto, o Penumbra caminha na tentativa de expor uma certa ilusão da vida em um bairro nobre de nossas cidades, tentando desconstruir estereótipos. Irei apresentar o meu livro mais recente, Fogueira Doce. Acredito ser uma dessas obras que precisavam vir ao mundo. Sinto-me à vontade em apresentar um pouco do meu trabalho através deste livro, recém-lançado, e conversar com vocês depois. O Fogueira Doce é o terceiro livro de uma série. Ela não foi concebida conceitualmente como tal, simplesmente aconteceu. Sombras Secas e Abrigo o antecederam.
Convido-os para visitarem meu site ou passarem aí nas livrarias e darem uma olhada que os livros estão aí disponíveis. Eu não vou me estender na explicação da história desse livro, pois o melhor a fazer por ele é permitir que exista em vocês sem a minha interferência. Quero somente esclarecer alguns pontos. Meu trabalho como autor, apesar de eu já ter realizado muitas exposições nacionais e internacionais, é fundamentalmente pautada no livro. Tenho um interesse profundo pela linguagem fotográfica como ferramenta de construção de histórias e pela relação que ela estabelece com a estrutura oferecida pelo livro. Acredito que juntos, fotografia e livro se potencializam. Trazer uma aproximação formal, sensível e expressiva entre literatura escrita e a visual é sedutor demais para mim. Costumo utilizar o termo literatura visual para estabelecer essa relação umbilical com a literatura escrita. Outra reflexão importante sobre o livro é a sua relação com o tempo. Ele dura, se estende muitas vezes para além de nós mesmos. Isso me fascina. É um objeto de existência com cheiro, tato, peso e tudo que o mundo da matéria permite, o mundo analógico propicia. O Fogueira Doce foi criado e concebido em 3 partes. Prefácio, com 2 imagens e texto da Helena Rios, que apresenta o argumento da narrativa. A segunda parte é a narrativa em si. E a terceira parte, um pós-fácio, que apresenta o contexto e o entrelaçamento dos personagens do livro. Para apresentar o livro, então, irei mostrar 2 pequenos vídeos. O primeiro é o livro, através de uma projeção. Propositadamente, esse vídeo não tem áudio, para não induzir nenhum tipo de leitura. Se quiserem, nesse momento, pode pausar e comentar, fazer algum comentário. E o segundo vídeo trata do texto que aparece no prefácio do livro, escrito pela Helena Rios, que é minha companheira. Esse vídeo é uma criação do videomaker Léo Lima para a divulgação do projeto e apresenta o texto de forma bem peculiar. Então, por favor, Érico. Esse primeiro vídeo tem uns 2 minutos.
Ser mãe é dissolver-se. O bebê traz consigo, também, dentro de todo o universo. O infinito ocupa tudo. Ser mãe é dissolver-se. O bebê traz consigo, para dentro do ventre, todo o universo. O infinito ocupa tudo, depois rasga e dilacera para se acomodar. Nessa arrebentação, o corpo permanece, obediente, dedicado, embebido de prazer, adormecido no amor impiedoso do bebê. A alma se vai, expande, atinge lugares impensáveis e tempos impensáveis. Seu chamado, meu amor, não alcançava os abismos e as estrelas onde eu estava. A saudade que você sentia não tinha espaço algum dentro de mim. A câmera era a sua maneira de estar ali. Suas imagens são gritos que tentam defender a delicadeza de nossa vida juntos. É brutal o chamado. Para a mãe, o chamado será sempre prematuro. Não se regressa num simples despertar. Não se regressa. Eu venho outra da minha implosão. Você, do seu exílio. Bom, vamos lá. Bom, como havia dito, esse livro é o terceiro de um percurso que se iniciou em 2015 com o Sombras Secas. Esses 3 livros, na sequência, Sombras Secas, Abrigo e Fogueira Doce, tratam das transformações ocorridas na minha vida, mas abordam questões universais: a perda do pai, luto, fim de relacionamento, construção de uma nova vida, paternidade. Para chegar nesse resultado, houve um processo de anos. Ao longo de minha carreira, fui desvendando minhas questões artísticas e meus interesses, me apropriando de minhas experiências de vida e também descobrindo como traduzir tudo isso em expressão, em comunicação, por meio da literatura visual, ou seja, a fotografia associada ao livro. De forma reduzida, minhas pesquisas com a fotografia sempre abordaram questões relacionadas às mulheres. A imagem de feminino que se formou em mim e que aparece em meu trabalho está ligada às fragilidades, às dores, aos abandonos e ao enfrentamento com o universo masculino. Me refiro aqui também às porções femininas e masculinas do meu próprio ser. Nasci cercado de mulheres, em uma casa com minha mãe e minhas 2 irmãs. Sou filho caçula de um pai que, durante minha infância, esteve ausente. Eu cresci durante a ditadura. Quando criança, ouvia que minhas dificuldades e rebeldias eram decorrentes de eu ser filho de mãe desquitada e não de pais separados. E isso não é pouco. No início, busquei investigar essas questões em contextos externos ao meu, como podem perceber em meus trabalhos Íntima Luz, para o qual fotografei mulheres no interior de Minas Gerais e na região do Alto Minho, em Portugal, e Tempos Misturados, composto por imagens de diferentes cidades. Esses trabalhos estão no meu site, quem quiser pode ir lá visitar e ver. Depois fui entendendo que quanto mais voltado para a minha vida íntima e para o universo no qual estou inserido, mais próximo da essência mais verdadeiro e autêntico o meu trabalho se tornaria. Eu não sou adepto do modelo do fotógrafo salvador que aponta sua câmera para o mundo e imagina que assim conseguirá consertá-lo. Como disse anteriormente, acredito nos trabalhos que falam baixo e que tocam profundamente nas questões mais essenciais do ser humano, sem exibicionismo ou histeria visual, social e emocional. Emocional aqui... Sei que existem tantos outros bons usos da fotografia, que é uma linguagem cheia de possibilidades.
Esse falar baixo é o meu caminho. Para aqui eu quero fazer só uma citação do William Faulkner, que é a seguinte: o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo, no meio da noite. Um fósforo não elimina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. A linguagem fotográfica serve como ferramenta de autoconhecimento. Compreendi que meus desafios como ser humano estão escondidos nos cantos mais profundos da minha alma, na escuridão, ou talvez na penumbra da minha inconsciência. Claro que não basta que um trabalho tenha ressonância somente na alma do seu criador. É necessário que alcance também a alma de outros, que consiga provocar encantamento e que, mergulhado nele, cada leitor construa sua história. Caso contrário, ficamos somente alimentando nossa vaidade. Como disse no início da minha fala, um trabalho deve servir de janela para o mundo, deve tratar as questões universais, mas deve servir também de espelho de seu próprio autor. E isso é um desafio. É nesse equilíbrio entre janela e espelho que mora a oportunidade de surgirem grandes obras. E aqui eu quero enfatizar a palavra oportunidade. Devemos aprender quais de nossas criações alcançam esse resultado e quais servem de aprendizado para nós. Aquelas que acreditamos sinceramente que alcancem o universal devem ser publicadas. As outras devem ser guardadas, servindo como experiência de processo de criação. Eu acredito sinceramente que esses 3 livros citados acima cumprem a função de diálogo com o mundo. São espelho e são janela. Se são bem executados ou não, eu deixo para que vocês avaliem. Mas para chegar neles, houve vários outros trabalhos, todos eles devidamente guardados. Esse processo é também um exercício de humildade. Falando especificamente do processo de criação, devo dizer que sou absolutamente movido pela intuição. Minhas imagens surgem do convívio com o cotidiano, com as coisas ordinárias da minha vida. Não começo meus processos de criação a partir de conceitos ou estruturando um pensamento sobre o que quero fazer e onde eu desejo chegar. A observação contínua das imagens que crio e a investigação sobre o momento de vida que percorro normalmente me levam aos ensaios. Nos processos de todos os livros que foram publicados, há uma experiência comum. Ao observar as imagens, quando elas ainda formam apenas um conjunto, sem edição ou sequência ou qualquer lógica, sou profundamente tocado por uma delas e entendo que existe algo a ser compreendido e trabalhado. Essas imagens se tornam elementos chaves da construção narrativa, pois elas dialogam intimamente e diretamente com o meu inconsciente. No caso do Fogueira Doce, a imagem que provocou todo esse processo é aquela central do trabalho. Foi ela que me instigou a entender a questão que rege o livro, que é essa imagem aí que vocês estão vendo aí. Essa imagem apresenta a minha companheira e meu filho tomando banho juntos. Eu fiquei profundamente tocado quando a vi. Percebi que a fusão de corpos que observamos era também uma fusão de alma. Nada mais natural em uma relação de mãe e filho, bebê. Percebi também que eu estava fora, observando, contemplando, sendo um coadjuvante, constante e participativo, mas havia uma explosão de vida e amor que eu não alcançava. Nada disso foi pensado no momento que eu os fotografava. Foi uma experiência posterior, de observação da imagem. Essa fotografia fez reverberar em meu corpo e eu compreendi que havia uma aventura acontecendo e que eu poderia expressar o que sentia. Aprender a ser espectador do próprio trabalho é um desafio absolutamente necessário. Nesse instante, surgiu na minha mente uma expressão que meu avô, por parte de pai, sempre dizia: quando nasce uma criança, morre uma mulher e nasce uma mãe. O contexto que ele afirmava isso era bastante particular e, de certa forma, havia nessa frase um tom bem machista. No entanto, a verdade é que, quando nasce uma criança, em especial o primeiro filho de um casal, morre uma mulher e morre um homem, para nascerem uma mulher mãe e um homem pai. Trata-se de um reposicionamento necessário para cada indivíduo e para a sociedade. Claro,
desde que haja condições de se viver e experienciar essa transformação. Homens, pais, também devem aprender a morrer. Temos que abandonar uma parte significativa de quem nós éramos para aprender a ser novos seres e para reconstruir as relações com o mundo. Isso leva tempo, é necessário uma dose enorme de amor, paciência e compreensão. Com tudo e com todos. Muitos encontros e desencontros acontecem nesse percurso. Me debrucei sobre tudo o que vinha fotografando e com mais clareza continuei a fotografar. Com a captação de novas imagens, a edição do material, os estudos de projeto gráfico, foi surgindo a história e o livro. Entre o momento dessa catarse com essa imagem, e o final do processo de edição e design do livro, quando considerei que estava realmente pronto, passou-se mais ou menos 1 ano e meio. Como vocês puderam ver, o livro começa com a Helena, minha companheira, de olhos cobertos pelas mãos, tornando impossível a nossa troca de olhares, e termina com ela, de olhos descobertos e fortes, me encarando. Entre esses dois instantes, uma aventura de descobertas, de encontros e desencontros é desenvolvida. Após o texto do Rubens Fernandes Jr., há uma pequena sequência de fotos onde estamos todos, Helena, Domênico e eu, sendo vistos e fotografados um pelo outro, nos conhecendo e reconhecendo pelo olhar do outro. Para repetir aqui, desculpa. Bom, aqui eu não quero me estender sobre como é que essa narrativa foi desenvolvida, porque eu acho que agora a gente podia abrir para uma conversa, para uma troca, senão a gente vai passar a noite aqui, tá? E obrigado aí pela atenção. Bom, obrigado, Marcelo, obrigado, Aline. E, bom, chegamos àquele momento tão desejado por todos e todas. Vamos às perguntas da plateia. Quem tem uma pergunta para fazer? Não se intimidem, por favor. Marcelo também pode fazer pergunta à Aline. A Aline também pode fazer pergunta ao Marcelo. Bom, começo eu, então. Aqui, esse encontro se chama Íntima e Universal, né? Marcelo falou bastante sobre essa relação que existe do ordinário se tornar extraordinário. É uma coisa que é íntima sua, que é do seu universo imediato, seu universo familiar, seu universo íntimo, também toca as outras pessoas, porque todo mundo, em todos os lugares do mundo, tem as mesmas questões, né? E a questão principal que nos impulsiona, que serve como um trampolim para novos universos íntimos e universais, é justamente a questão do tempo, né? A inexorabilidade do tempo, né? O quanto tempo a gente tem, quanto tempo a gente viveu, onde é que a gente se insere no tempo. E a fotografia, ela lida constantemente com esses 3 tempos, que a gente pode chamar, né? São esse triunvirato que paira sobre nós constantemente, que é o passado, o presente e o futuro. E como a Aline falou, essa noção de passado, presente e futuro, ela é circular e elíptica muitas vezes, né? Na nossa memória, a nossa memória se confunde muitas vezes o que é passado, o que é projeção de futuro, e muitas vezes também insere um presente, vamos dizer assim, imprevisível, muitas vezes, né? Então, eu queria perguntar para vocês, tanto para Marcelo quanto para a Aline, como é que isso se dá no trabalho de vocês, visualmente falando, né? Essa ligação do íntimo com o universal. Não sei se você quer só voltar à minha apresentação. Talvez, acho que possa ilustrar. Fiquei muito emocionada com o seu trabalho, estou aqui ainda refletindo, né? Porque a gente sempre quer ver trabalhos onde a gente se coloque vulnerável, onde a gente possa abrir o coração, né? E é tão difícil, né? Eu imagino, né? Essa coisa, porque não é um trabalho, é um trabalho do casal, né?
Assim, é uma coisa assim, ela tem agência, né? Você sente a agência, né, da sua companheira, meio que praticamente direcionando, né, dirigindo o olhar. Então, eu te louvo, te saúdo por isso, porque não é sempre, né? Parece que o fotógrafo ele é essa pessoa que está com esse olhar, que tem essa direção, e quando a gente vê essa fusão mesmo. E também um trabalho de amor, né? Um trabalho de amor e de cura do masculino, assim. Fiquei muito tocada com isso. Espero que outros homens aí se inspirem. Pode passar. Falando dessa, pode a próxima. Falando um pouco dessa coisa, dessa junção, queria avançar só um pouquinho na apresentação que eu não tinha mostrado, mas talvez seja interessante, que é a coisa do material de arquivo. Porque a gente, às vezes, localiza ou situa esse arquivo no passado, como se ele tivesse como se fosse um arquivo morto mesmo. Mas, na verdade, ele está sempre sendo atualizado. E a gente vê no Brasil sempre, parece que as coisas se repetem, mas elas se repetem, às vezes, com um caráter ainda mais perverso. A gente acha que tem uma evolução, que a sociedade brasileira está evoluindo, né? Que tem esse sentido de direção, e essa direção é sempre para frente. Só que, quando a gente vê, a gente deu 10 passos para trás, né? Então, para mim, esse olhar para o passado é no sentido de ativar esse passado e ativar esses documentos. E como que eles podem ser transpostos para o presente. Então, existe esse sentido de transposição, de tradução, de atualização desse passado. Então, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, essa pesquisa, né, que eu fiz na hemeroteca, eu encontrei esse anúncio fúnebre que dizia Ambrosina Cafezeiro Gomes. E, se vocês forem lá na Bienal, tem vários voos de drone, né? Tem uma coisa do drone que eu sempre achei muito interessante, como fotógrafa, que é uma autonomia da imagem. E isso, assim, dá uma liberdade enorme de você, né, subir aquela câmera e você ver a cidade do Rio de Janeiro de uma maneira que eu mesma nunca tinha visto. E ver na arquitetura da cidade essas temporalidades. A gente vê o Rio de Janeiro, né, antes da invasão, a gente vê ele de 1500, 1600, 1700, 1800, né, 900, 2000, uma eterna escavação da cidade, né? A gente consegue ver, até visualizar, por exemplo, coisas como a construção do metrô do Largo da Carioca da década de 80. A gente consegue ver as transformações ali no Passeio, que não tem mais o Palácio Monro. Então, assim, não à toa os cariocas são tão saudosistas, né? Tem uma nostalgia que é, assim, uma coisa que inclusive tem uma frase no meu livro que diz, né, que os lugares sabem, né? As pessoas não sabem, mas os lugares sabem. E quando esse drone faz esse voo, parece que os lugares começam a falar, porque eles querem falar, eles querem contar, né, a sua história. Então, Aline, deixa eu só te interromper, você falando dos lugares falam, eu me lembro muito do meu pai, que trabalhou no centro da cidade muitos anos, e ele sempre se referia a... Quando alguém perguntava onde é que era o escritório dele, ele falava assim, é ali no Castelo, ali no Castelo. Eu falei, pô, mas que diabo de castelo é esse? Nunca vi castelo nenhum. Não, no Morro do Castelo, Quer dizer, o Morro do Castelo, que é um dos maiores absurdos que já se fez para apagar uma história, né, que é onde a cidade do Rio de Janeiro e basicamente onde a nação brasileira nasceu, aquilo foi demolido, foi arrasado, né? Só que ele está lá ainda. As pessoas se referem àquele espaço como se ele ainda existisse, quer dizer. E é uma coisa interessante também, porque o Morro do Castelo não tinha castelo algum, era um mosteiro, mas as pessoas se referiam àquilo que parecia um castelo. Então, é muito interessante como é que esses lugares eles continuam presentes, né? E um outro exemplo que eu acho que tem muito a ver com a sua pesquisa também é o Cais do Valongo, né? Que foi redescoberto recentemente, tal, não sei o quê, e que foi
apagado, literalmente, né, pelo caso da Imperatriz. Quer dizer, não pode ser coisa mais doida na história de apagamento dos escravizados, a história dos escravizados no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, do que você botar uma Imperatriz em cima do caso do Valon. Quer dizer, é exatamente isso que você está falando, eu acho. Exatamente. E pensar nesse sentido também de escavação, né? E aqui em São Paulo também, a construção do metrô ali no Vai-Vai, ali na Praça 14 Bis, e começam a escavar, certamente vão sair os vestígios do antigo quilombo que existia lá, sendo também uma conjunção de rios, né? Então, sim, para a gente ver essa história continuando sendo atualizada, né? Sendo apagada e sendo atualizada. Só passar o próximo. E sempre tem uma junção de documentos, né? Eu queria mostrar para vocês, era exatamente esse que é o atestado de óbito da Ambrosina, que é aí que eu fiquei descobri que ela tinha morrido de tuberculose e não de susto, né? Mas tem o nome, né? Tá dizendo que ela faleceu na Rua Evaristo da Veiga, número 43. E o ano, né? Então, foi a partir dessas informações. E é tão interessante na história do Rio de Janeiro, e diz natural da Bahia. E é tão interessante também na história do centro do Rio de Janeiro, na formação desse samba urbano, sempre se remonta a tia Ciata, o João da Baiana. Qual baiana, né? Então, realmente, quando a gente consegue juntar a história pessoal com a história da cidade, a história de um país, é muito interessante ver essa leva de baianos, né, que vieram para o Rio de Janeiro no final do século XIX, e sendo a minha família também parte disso. E eu acho que, às vezes, isso falta um pouco, porque são tantas generalidades. Você fala o negro, a escravidão, e parece assim um bolo de coisas, mas não se aponta a vida, né? As micro-histórias, a vida de cada um. E aí, com isso, era isso que eu estava pretendendo resgatar, né? Acho que era isso. Marcelo, quer comentar também? A gente ainda tem um tempinho. Eu fiquei ouvindo a Aline, eu entrei num devaneio aqui, eu esqueci agora a pergunta. Então, fala do seu devaneio. A questão do livro, acho que tem a ver com essa questão, acho que nesse sentido tem uma proximidade muito com o trabalho da Aline, né? Porque o livro, ele é uma ferramenta que potencializa a nossa existência para além de nós mesmos, né? E também amplia a nossa relação, porque no momento que você faz um livro, você conta a sua história, e a gente consegue publicar e fazer circular, que esse é um grande desafio num país que não lê, que não estuda. Ele começa, você perde o controle dessa história, né? Ele vai indo pelos caminhos dele, vai fazendo encontros. Então, eu acho que isso é o que me fascina. E eu rapidamente contar uma história. Há uns 2 anos atrás, uma aluna minha chegou para mim: olha o que eu trouxe para você, cara. Isso em 2019, já tem 4 anos, olha só. Era o catálogo da exposição que eu tinha feito na Pinacoteca em 2002 e que nem eu tinha. Ela encontrou num sebo. E isso, para mim, é maravilhoso. Eu fiquei hiper feliz, que eu falei, gente, daqui a 20, 30 anos, meus livros vão estar circulando. Sabe-se lá o que vai acontecer, quem vai ver, como vai ser. E aí, o filho pródigo volta a casa. Um dia volta, né? Mas, pelo amor de Deus, não todos, só um. Mas aí, isso me... O porquê do livro? Por que registrar a minha história? Porque eu quero deixar para o meu filho essa história. Eu quero que ele tenha a minha visão do que aconteceu comigo e com a mãe dele, e todas as histórias, quem eu fui antes dele, quem eu era antes dele, quem eu passei a ser quando ele chegou. Eu quero deixar isso para ele, mas pela minha perspectiva. Porque a gente vive também no Brasil essa questão que a gente fala da eterna destruição da memória. Os acervos dos fotógrafos é um mega problema, né? A gente não tem instituições que garantam a existência desses acervos. Então, eu não quero que o meu acervo fotográfico vire um fardo para o meu filho.
Porque isso aconteceu comigo, de uma certa maneira, com meu pai. Meu pai faleceu muito cedo e ele tinha uma biblioteca que era a maior biblioteca das Américas no assunto dele. Eram 18 mil livros. E isso era uma coisa absurda de manter, né? Isso virou um fardo, isso virou um problema para a família. Então, eu não quero deixar um acervo que vire um fardo para o meu filho e que fique inacessível para ele, porque eu não sei qual que é o interesse que ele vai ter no mundo. Vai saber se ele vai ter interesse pelo que eu fiz. Mas se eu deixar a minha história nos livros, ele vai ter lá um exemplar de cada lá para ele, ele vai saber quem era o pai dele antes dele ter nascido, em 2015, que teve outras histórias, que teve outras experiências de vida, e isso vai constituir uma oportunidade para ele ter a memória dele, e quem sabe ele passar isso para os filhos descendentes dele, né? Então, nesse sentido, o livro para mim tem esse, porque o mundo virtual é uma fantasia que isso aí vai ficar para o resto do mundo. Isso não vai, 2 minutos depois isso desapareceu e isso não vai deixar de existir. Então a nossa memória que está todo mundo depositando no mundo virtual vai desaparecer, já desapareceu. As pessoas perdem o controle, né? O livro não, que seja o exemplar dele e que as pessoas viajem nas minhas histórias, quem gostar, claro, vendo esse livro, né? E vendo essa história flutuando por aí, e ela criando novas histórias, elas criando. Então, essa relação entre o íntimo e o universal, no meu caso específico, passa por essa construção física de memória e de narrativa. E acho que eu respondi, né? Respondeu. Gente, ainda tem um tempo para mais uma perguntinha, né, Érico? Se alguém quiser fazer uma pergunta. Érico. Eu tenho uma pergunta para o Marcelo, que tanto o trabalho desse livro, Fogueira Doce, como essa exposição que está aqui, a Penumbra, foram realizados com película. E aí você, na conversa que a gente teve antes do festival, né, você falou um pouco do imponderável, que a película permite esse imponderável, né? Queria que você comentasse um pouco disso. Bom, eu sou um cara, como eu falei, né, sou totalmente intuitivo, né? Assim, eu não sou um cara de elaborar o meu trabalho, pensar o que vai acontecer. Então, como eu faço esse trabalho, não tem urgência, não vendo, né, não é comercial, no sentido de uma fotografia aplicada, eu não tenho pressa. E aí a matéria me interessa, cara. Eu não gosto de ficar vendo tela de computador o tempo inteiro. Eu gosto de matéria, eu gosto de ver as coisas existirem na matéria. Por isso que eu gosto de livro, né? Então, para mim, a película, a matéria, ela traz uma característica que a gente nunca tem um controle absoluto daquilo, né? Você pode ter uma velatura porque o filme engasga dentro da câmera, porque revela errado, ou seja, N situações em que aquela matéria, que é uma matéria orgânica, ela tem uma vida própria, ela existe ali, e a gente aprender a lidar com o que a vida apresenta, né? Eu sou intuitivo, eu estou ali vendo meu filho tomar banho com a Helena, eu vou lá, pego a câmera e vou lá fazer, eu não pensei, né? Então, esse imponderável que a vida vai apresentando para nós, e que, no caso, só é possível com a matéria física do analógico, o digital não existe esse imponderável, o digital é o controle absoluto, o digital é numérico, né? Os franceses falam image numérique, ela é numérica, é 0 e 1, ela é matemática, precisa de um algoritmo, não tem imponderável ali, no físico existe. E eu adoro quando acontece um imponderável, cara. Eu adoro quando esse imponderável potencializa aquilo que eu não consegui fazer. Então, no livro mesmo, todos os meus livros têm esses imponderáveis. E tem imagens, no livro tem, na sobrecapa do livro tem, que é uma imagem
quando você abre o livro, né, o que seria a orelha da sobrecapa, tem a Helena com o seio dela dando de mamar para o Domênico. E tem uma velatura branca ali, cortando todo o resto, entendeu? E aquele branco ali, ele é tudo naquela imagem. Então eu adoro quando esses imponderáveis, eu adoro que o imponderável, sabe, eu adoro tropeçar na rua e encontrar uma coisa nova, entendeu? Assim, nesse sentido. Então, para mim, aí é necessário a película e não o digital. Mais perguntas? Perguntar para a Aline, você falou no teu processo que você, em certos momentos, reduziu, suprimiu, destilou, um processo longo, né? Esse é um trabalho que eu já ouvi ser chamado também de decriação, né? Que é muito difícil, às vezes mais difícil do que criar, né? E queria que você falasse até um pouco mais sobre isso, a relação talvez com o esquecimento que é necessário, nesse caso um esquecimento positivo, talvez que é necessário para você parir alguma obra, sem pretensão de originalidade, mas com pretensões de autenticidade, assim, de uma evolução de quem você é. Enfim, esse ciclo, sabe, de criação, decriação e... Eu acho que essa obra e todas as outras que eu fiz, elas têm um caráter de alguma maneira, delas serem objetos de aprendizado coletivo. Ou seja, como se fossem cápsulas mesmo, né? Que esse livro, eu estou tão feliz que está na 3ª reimpressão. Isso, para um livro de poesia, é considerado um best-seller. Eu acho um absurdo, na verdade, um país com 200 milhões de pessoas, 3 mil livros. Eu acho realmente uma coisa muito pequena, mas ainda assim, né, ser finalista do Jabuti, que é o prêmio mais tradicional de literatura. Então, tudo isso me alegra muito, mas eu sei... ou pelo menos eu sinto essa consciência, né, de que a gente precisa expandir muito mais, de que esse trabalho, nesse formato livro, ele pode viajar, né? Ele pode chegar mais do que meu trabalho que estava no MASP, ou no MAR, ou no MAN, ou na Bienal de São Paulo, né? Então, essa pergunta, para mim, ela tem um sentido mesmo de coletividade e de difusão desse tipo de poética. E também o entendimento que um livro pode ser muitas coisas, né? Além de ser um livro com palavras, um livro de literatura, que ele pode conter fotografias, pode conter mapas, né? Esse passeio agora que a gente está fazendo, né, pela cidade do Rio de Janeiro, e é uma fotografia essa, por exemplo, que é do tempo histórico do livro, que é de 1890, a gente já consegue ver todas essas camadas. Inclusive, a gente estava falando de morro, né? A gente vê metade só ali do Morro de Santo Antônio. E agora só tem 1/3 dele. Então, às vezes, até para alguém que estuda história, reconstituir essa geografia do Rio de Janeiro, reconstruir a cidade na mente, sendo que ela foi... né, reurbanizada tantas vezes, né? Primeiro, né, a gente tem essa grande reforma, que é a mais falada de todas, que é do Pereira Passos, mas a gente tem o VLT, né, do Paz, né, que, para mim, que já não morava mais no Rio de Janeiro, toda vez que eu ouço aquele sino, eu fico meio... O que está acontecendo aqui na Rio Branco, entendeu? Ainda tenho a memória, né, daquela cidade, daquilo tudo. Então, assim, para tentar condensar um pouco a tua pergunta, tem esse sentido também, por que fazer um livro? Né? Se o meu trabalho é de filme, ou agora dessas leituras, né, performativas, em que eu faço a leitura ao vivo com um videomapping, para que fazer um livro? Né? Para que ter essa coisa física? E eu acho que é exatamente isso, para que possa perdurar e também possa viajar, né? Que essa máquina do tempo também possa chegar em lugares que meu trabalho talvez não chegue.
mesmo que a literatura seja tão restrita, né? Mas parece que cada livro é um veículo ele mesmo, que você pode segurar, assim, você pode, sei lá, estar na cama, assim, lendo com um livro. Algumas pessoas... É tão interessante isso do compartilhamento das imagens, né? Eu vejo no Instagram sempre as pessoas compartilhando fotos do meu livro, e às vezes são situações tão íntimas. A pessoa está na rede, ou está na praia. Eu fico pensando, poxa, na praia lendo esse livro, né? Um livro desse. E a pessoa está lendo na praia, e às vezes na cama e tal. Então, tem esse sentido também de que essa fisicalidade pode ser transportada para tantos lugares, né? E esse sentido também muito dos desafios que a gente tem como brasileiros, né? Esses desafios enormes, dessa grande polarização também, essa grande divisão da nossa sociedade. Como é possível essa construção, né? Acho que tem uma última pergunta aqui do Paulo. Não era pergunta, não. Na verdade, eu ia falar que o do livro, a fisicalidade do livro que vocês falaram, é uma coisa que traz para a intimidade, é uma coisa íntima, que você pode carregar, está com você em vários lugares, e ao mesmo tempo... e também é universalizante, vamos dizer assim, porque ele pode viajar, pode ir para outros lugares e vai ganhar outras vidas. Ao mesmo tempo que ele é perene, ele é ressignificado constantemente, né? É como a vida, né? Tem a aleatoriedade da vida, tem a ver com essa ideia também de que o livro ele circula e vai ganhando outras vidas, outros significados. Gente, acho que chegou a nossa hora, né? Tá triste? Tá, né?